seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast DCM Conecta. E estamos aqui dentro da feira Glass South America e Esquadria Show, num lounge maravilhoso montado com o apoio do pessoal da Clube Casa Design e da Auto QI Tecnologia. Quem vos fala aqui é a Ana, eu sou fundadora da OnWin, rede colaborativa de engenharia, entusiasta da arquitetura e da inovação na construção civil. E hoje eu tenho um convidado aqui muito especial. Eu vou apresentar para vocês. Na verdade, eu vou deixar que ele se apresente um pouquinho aqui. Só vou chamá-lo aqui, Pedro. Arquiteto Pedro. Você pode falar um pouquinho para o pessoal quem você é, né? De onde é que você vive, o que você come, tipo Globo Repórter, cara. Comenta aí pro pessoal um pouquinho aí do teu trabalho. Bom, primeiramente, obrigado, Ana, por me receber. Agradecer também ao Clube Casa pelo convite e espero poder contribuir aí com os assuntos que envolvem tecnologia e a nosso ramo de atuação, que no meu caso é arquitetura, né? Vai ser bem interessante, tenho certeza. Bom, meu nome é Pedro Domingues, eu sou um dos sócios fundadores do Vaga Arquitetura, que é um escritório de arquitetura aqui de São Paulo, e a gente nasceu há 9 anos atrás, se não me engano são 9 anos isso já de atuação. A gente começou em 2015, com uma formação inicial de 3 arquitetos, né? Eu, o Pedro Faria e o Fernando. A gente se formou em 2014 no Mackenzie e logo em seguida já tinham até alguns projetos acontecendo. Logo em seguida já decidiu montar um escritório, que era um sonho comum entre nós 3, né? Mais recentemente o Fernando saiu da sociedade e tá eu e o Pedro agora, né? Mas desde o começo a gente nasceu aí com uma premissa de trabalhar, de ter uma atuação abrangente, né? De trabalhar com projetos impactantes, né? Que a gente tenta, independente da natureza do projeto, ter uma proposta impactante a fim de transformar uma cidade, um bairro, um imóvel, às vezes até um objeto. Mas a gente sempre gostou de ter desafios diferentes, né? Então a gente sempre quis trabalhar com projetos de programas variados. Então a gente tem muita coisa de residencial, que acaba sendo meio que o chefe do escritório, mas faz bastante loja, comércio, escritórios também, tanto essa parte comercial, institucional, e até projetos maiores, né, chegando à escala do urbanismo. Então a gente vai desde a escala do objeto, pequenas reformas, até o urbanismo, simplesmente porque a gente sempre gostou dessa variedade, dessa dinâmica de trabalhar com... senão fica muito um tédio, né? Entendi. Muito ajuda repetitivo. A criatividade aí. Exato. Legal. Mas para tu trabalhar com um leque de projetos e desafios diferentes desses, acredito que não é só tu e o Pedro. Deve ter uma equipe aí por detrás para fazer tudo isso acontecer também. Claro. Bom, a gente tem uma equipe que a gente confia muito. A gente tenta, obviamente com o crescimento do escritório, é cada vez mais desafiador, mas a gente tenta, né, participar muito ativamente ainda de todos os projetos, principalmente nós sócios, né, principalmente na parte de criação. Então a gente conduz aí desde o momento da venda, né, da contratação, que a gente é contratado. Então a gente prioriza muito nesse primeiro momento estabelecer uma relação de empatia e de muita proximidade com os clientes, porque no fundo, em muitos casos, né, principalmente quando se trata de pessoa física, a gente está realizando um sonho, né? Então criar essa relação de empatia, a gente já envolve a equipe que vai estar envolvida no desenvolvimento do projeto desde o início. Então não tem aquele sistema fordista de não sei quem faz isso, não sei quem faz só aquilo. Não, quem começa no começo do projeto leva ele até o final, até a entrega, também a parte de acompanhamento de obra, até a conclusão e a entrega ali das chaves na mão do cliente, né? Mas sim, a
a gente está sempre em busca de formas de trabalhar melhor junto com essa equipe, sem perder o controle sobre aquilo que está sendo produzido, né? Legal. E essa equipe que tu tem hoje lá no teu escritório, Pedro, ela tá 100% ali no escritório, dentro do escritório contigo? Vocês têm pessoas home office de outros locais? Como é que funciona? Em geral, todos os nossos colaboradores, tanto estagiário quanto os arquitetos formados, a gente prioriza o presencial. Porque principalmente nas etapas de criação, durante a pandemia a gente sentiu muito que falta dessa proximidade, né, dessa troca de ideias, mas sem ter horário marcado, mas a gente não só desenvolve os projetos com a nossa equipe própria, mas também com complementares, consultores. Então a equipe técnica de cada projeto é diferente e é grande e vai além da nossa equipe, né? Então é sempre um desafio e tem funcionado legal trabalhar com profissionais que não necessariamente são de São Paulo, como o exemplo da UNI, né? Não necessariamente são de São Paulo e que por vários motivos faz muito sentido trabalhar com eles naquele projeto. A gente não pode deixar a questão da distância ser um impeditivo da gente prestar um bom serviço, né? Fazer bons trabalhos. Legal. Então a gente trabalha muito com essa equipe técnica remota e temos um arquiteto também que está com a gente há algum tempo já, que ele mora em Curitiba. Então esse sim, ele fica totalmente remoto, que é o Rodrigo, e a gente teve que aprender, aí a pandemia, entre aspas, ajudou um pouco a aprender a se comunicar e a criar momentos de interação da nossa equipe do presencial com ele e com o resto dos complementares e consultores envolvidos em cada um dos projetos. Legal. Uma coisa que tu falou aqui que me chamou a atenção é que vocês se envolvem, né, com o cliente desde o lado do briefing inicial, da concepção da ideia, do desejo do cliente, seja ele pessoa física, né, ou corporativo, né, alguma coisa assim, mas chegam às vezes aí até o final da entrega desse sonho para ele ali, né, esse acompanhamento de algum jeito da obra e tal. Então assim, é uma longa jornada, né? E eu vivenciei isso com vocês, né, a organização inclusive de vocês de estarem buscando parceiros, seja de projetos, fornecedores e tudo que precisa para ser feito lá, e estarem gerenciando esse processo também, né? A gente brinca, na UI a gente brinca que o arquiteto ele é um grande maestro daquele empreendimento, né? É o cara que tem que reger a sinfonia. Cada um toca um instrumento, é especialista naquilo, mas se um tocar mais rápido que o outro, a coisa desanda e não vai, por mais que sejam os melhores profissionais do mundo. E vivenciando um projeto com vocês ali, Pedro, eu gostei muito do nível de organização e o quanto vocês se preocupam com isso, né? E tem ferramentas para isso. Então foi uma coisa que me chamou muita atenção, né? O cronograma de vocês para isso, o acompanhamento desse cronograma. Como é que vocês fazem isso hoje, né? Claro, a gente está falando aqui de inovação, né? Mas isso, o gerenciar em si não é uma inovação, mas às vezes de como você controla isso com equipes multidisciplinares, de longe, não necessariamente que, né, ninguém tá todo mundo ali dentro do escritório que tu consegue saber o que tá fazendo, né? O que vocês usam hoje, né? Como é que vocês fazem esse papel? Qual é a dificuldade que vocês entendem nesse processo? E como vocês se veem, né? Por que vocês abraçam essa etapa também de trazer isso para vocês e virar esse maestro ali? Sim. Bom, qualquer projeto de arquitetura, acho que por mais simples que seja, sempre tem muitos agentes envolvidos, né? Principalmente quando a gente fala de uma construção do zero, tem todas as disciplinas que complementam a arquitetura, né? Não sei se eu me sinto um maestro, mas como a gente entra primeiro no processo, né? Normalmente os clientes que são leigos entram em contato com a gente com esse sonho, e é nosso papel tornar ele realidade, né? Muitas vezes o cliente nem sabe o tanto de profissionais e o tanto de trabalho que tem envolvido para construir uma casa, por exemplo. Então, não sabe. Então esse é um desafio, né, da gente. E muitas vezes esse cliente chega com a gente antes da escolha do terreno. Muitas vezes a gente chega antes dele ter
vê, por exemplo, um terreno... Auxilia ele até nessa escolha. Presta uma consultoria, porque tem muitas coisas que impactam no projeto que normalmente as pessoas que estão comprando o terreno não veem. Como né? o terreno, por exemplo, né? A orientação, a topografia, impacta não só a arquitetura, mas todas as engenharias. Sim. Né? Mas então o nosso papel é um pouco esse, né? De ser... nós somos os primeiros a entrar no processo. É nosso papel absorver todos os desejos, as necessidades desse cliente e conseguir materializar isso em espaços de qualidade que no fundo tem o principal propósito, né, nosso é promover bem-estar e qualidade de vida, né? E para isso a gente tem que conduzir e ser, além de conduzir toda essa equipe técnica, ser um generalista, nesse sentido de entender um pouquinho de cada disciplina. Saber conversar sobre isso, né? Para nas etapas de criação já conseguir prever eventuais interferências entre as disciplinas, eventuais desafios do projeto, para no momento da contratação da equipe técnica, que é um pouquinho depois da nossa contratação, a gente já conseguir passar isso para cada uma das disciplinas, conseguir trabalhar e ao longo do processo conduzir o processo todo de projeto e fazer as compatibilizações, verificar as interferências, até que se chegue num resultado final para ir para a obra, né? E quando a gente fala de obra, a maioria das pessoas tem uma impressão, existe uma ideia comum de um processo traumático, de um processo demorado, de um processo totalmente imprevisível. Então todas as ferramentas que a gente usa e está sempre procurando novas ou o aprimoramento das ferramentas que a gente já usa são para mostrar que não necessariamente precisa ser dessa forma, né? Que a gente consegue um processo que é sim complexo, sempre vai ser, creio eu, a gente não consegue diminuir a complexidade dele, ou até consegue de certas formas, mas mesmo ele complexo, a gente consegue deixar ele palpável para a pessoa leiga, conduzir ele de forma eficiente, previsível, e para garantir que o sonho, né, que é aquilo que a gente falou lá no começo, que esse sonho vai ser concretizado da melhor maneira possível e não seja um processo traumático. Tá, e é o maestro, cara. Eu acho que ainda é uma boa analogia, né? Claro que tem outras profissões ali, mas a gente gosta, a gente gosta muito de música e foi o papel que a gente viu que funciona. E faz parte, né? Como tu falou da empatia antes também lá na hora do briefing, né? Quando você cria essa empatia pelo cliente, você entende que ele tá leigo, ele não sabe das etapas e alguém precisa apresentar. E ao mesmo tempo, ok, dá trabalho, mas ao mesmo tempo você também ganha confiança desse seu cliente se você ajudar ele no processo, né? Eu vejo muitas vezes pessoas profissionais se omitindo, dizendo, não, mas isso aqui eu não fui contratado, mas isso aqui não era comigo. Ok, não era contigo, mas não custava você ter comentado com o teu cliente que ele tinha uma etapa dessa a vencer, ele não sabe. Ele está construindo muitas vezes a primeira vez ainda ali, né? Exato, então... e por mais que ele já tenha feito um projeto, a pessoa física, quantos projetos ela faz na vida? Cara, 1, 2 projetos, olha lá, né? Assim, de casa. Então, é uma jornada que a gente tá ali como profissional, até para não ser traumático, né? Tem uma coisa no mercado que, tipo, o cara sai da obra meio traumatizado de não querer construir mais. Mas eu acho que é muito por causa dessa jornada dele, que a gente tem que dar mais a mão para ele se sentir mais seguro ali. Eu também acredito muito nisso, assim, né? Porque, cara, claro, é uma jornada de 1 ano, geralmente, pelo menos, né? Entre obra e projeto, 1 ano quando é rápido. Então ele fica contigo muito tempo ali. Mas legal, Pedro, e na área projetual de vocês, né? Hoje lá na empresa de vocês já trabalham com algum tipo de inovação, tecnologia, plataforma, por exemplo, o BIM é presente lá para vocês, como é que está sendo isso lá no teu escritório? Sim, a gente fez essa transição para o BIM, né? Faz uns 2 anos. E não nos arrependemos. Eu acho que para quem estiver ouvindo e tiver escritório e estiver na dúvida, eu acho que é um processo que é sim traumático, um processo de transição que é sim traumático. Uma curva de aprendizagem que se tem, né? Porque nós viemos do CAD e antes ainda, não nós, vaga, né? Mas tipo, antigamente era tudo feito profissionais, à mão, né? A prancheta, né? E em seguida criaram o CAD, que é uma prancheta virtual,
né? Então você desenha linhas e pontos e achuras e tal. É desenho. Então o BIM vem como uma outra forma de enxergar o projeto, né? Em que o 3D não é mais dissociado do 2D. Isso permite a gente desenvolver, na prática, desenvolver projetos mais de qualidade, né? Porque a gente consegue ver os desenhos evoluindo junto com o modelo, né? Com o modelo 3D, no nosso caso, falando só da arquitetura. Muitas vezes, antigamente, quando era no CAD, a gente desenvolvia um 3D até o estudo preliminar e em seguida o projeto avançava só em 2D e muitas vezes ele, obviamente, sofria alterações e modificações por conta do cliente, por conta do orçamento, por conta da compatibilização com os complementares. Muitas vezes a gente não tinha um 3D final ali de como realmente... Exato. Ele ficava sempre defasado. Com o BIM, isso é uma questão que foi resolvida, né? Isso para o cliente também, a experiência do cliente é muito mais legal, né? Na etapa de criação, ele consegue ter uma visão muito mais global do projeto, ao invés de ter imagens estáticas ou só desenhos 2D, que para uma pessoa leiga é uma difícil dela entender, abstração, né? Absurda, né? E falando um pouco mais do trabalho dentro de casa, como eu falei, foi um processo traumático que valeu a pena. Por quê? Porque a gente conseguiu reduzir muito o tempo dedicado, principalmente nas etapas de desenvolvimento, né? E sem perder qualidade, muito pelo contrário, né? A gente conseguiu agregar mais qualidade ao desenvolvimento, ao serviço que a gente está prestando, que no fundo o projeto também é isso, né? Por quê? Porque a gente consegue verificar com muito mais assertividade todas as interferências entre disciplinas, consegue fazer uma compatibilização muito mais precisa. O projeto vai para a obra com a maioria das decisões tomadas e é muito mais difícil de ter imprevistos, de ter aqueles problemas de obra que ainda acontecem, mas agora de uma forma muito mais controlada, né? E isso tem acontecido de uma forma muito legal, assim, até na obra, independente de quem está executando, consegue acessar esses arquivos e tirar dúvidas lá na hora. Então, isso tem sido muito legal e o trabalho junto com a equipe técnica, né, com os complementares, principalmente as engenharias, é muito mais fluido. Então, os problemas aparecem ali na hora, tá escancarado para você ver. Não tem como não resolver, tá ali, né? A não ser que você não queira. Mas é uma questão de discutir e afinando, e isso trouxe muito mais eficiência. Para as etapas de criação, a gente acaba dedicando um pouco mais tempo, porque a gente tem que antecipar várias decisões. Você coloca tempo onde realmente é importante, isso. Talvez ali, você consegue passar mais. Eu dizia assim, antes no CAD a gente passava muito tempo desenhando, né? Hoje, para nós que fizemos, por exemplo, estrutura, a gente passava muito tempo desenhando a estrutura que tinha que ser feita. Agora não, a gente passa 70% do nosso tempo validando a estrutura, para depois em 30% do tempo a gente documentar ela. Exato. Mas a gente consegue simular mais opções e para nós isso foi um ganho gigante também de qualidade. Virou um trabalho muito menos braçal, muito mais intelectual, né? Muito mais de engenheiro e de arquiteto em si, né? Para fazer. Para nós também, Pedro, quando a gente fez essa mudança do BIM, foi traumático. Foi um ano onde a gente atrasou contrato. A gente não sabia como dar o próximo passo. A gente chegou a fazer, durante aquele ano, foi em 2018, 3 reuniões da equipe para saber se a gente largava o negócio e voltava pro CAD ou se a gente continuava no BIM. Mas cada vez que a gente pensava assim, tá, mas vamos largar tudo, parecia tão errado. Tipo, mas como é que nós vamos voltar? Não tá certo aquilo lá que a gente tava fazendo, sabe? Agora que a gente sabe o que a gente pode entregar, tá difícil, que a gente não sabe muito bem pra onde ir, mas assim, aí a gente teve que readequar valor, readequar contrato, a gente readequou um monte de coisa, fluxo de trabalho nosso vive mudando até, mas foram ajustes que trouxeram uma melhoria muito grande pro escritório depois. Então foi dolorido, que nem tu falou, mas assim, o ganho, eu não consigo imaginar ainda fazendo projetos como eu fazia, né? E onde eu digo assim, lá, a gente não fazia bem uma compatibilização,
a gente fazia uma sobreposição. Eu sobrepunha pranchas. E a gente chegava a coisa. E aí o que acontecia? Eu sempre digo, a compatibilização, ela vai acontecer. Se ela não acontecer no planejamento, ela acontece onde? Na obra. E, cara, essa dor de cabeça, essa saúde mental eu quero pra mim, sabe? Porque a gente era acionado dia e noite, não sei o que, com o cliente, aí um reclamava, o outro já vinha hostil, outro não sei. E às vezes o cliente criava, inclusive, um ranço de coisa que nem era nossa, né? Por causa do processo, porque atrasava a obra dele lá. Eu falei, não, isso a gente tem que eliminar. Então a gente conseguiu melhorar muito mais o nosso relacionamento com o cliente, né? Depois de que a gente entrou pro mundo BIM e a compatibilização ficou muito melhor, né? A gente conseguiu aumentar o faturamento em cima do projeto, porque a gente entrega uma proposta de valor diferente pro cliente também. Ele vai sentindo essa confiança, como tu falou, ele vai tangibilizando, ele vai olhando o cuidado, tu vai explicando. Cada decisão que tu chama ele para resolver, ele vê, pô, o cara tá cuidando, ele tá querendo fazer isso por mim. Isso agrega muito valor num serviço, eu acredito. O cara sente muito mais confiança. E eu não sei como é que é na vaga, mas eu sei que muitos de nós, arquitetura e engenharia, a gente vive muito de indicação, né? De cliente, seja ele refazer para amigos. Então eu acho que o BIM, inclusive, ele ajuda nisso, né? E ele tem uma melhoria constante. Então, para nós foi uma coisa assim, uma ida sem volta, assim. Hoje, no fundo, se você adiasse essa decisão, você estaria adiando uma decisão e não largando uma, né? Porque é um caminho sem volta. Exato, cara. A grande diferença é que quem já foi, sofreu, mas já tá, e hoje tá na frente. Sim. Né? E quem não foi, daqui a pouco vai chegar no momento que é obrigado a ir, e aí quando você é obrigado a ir, é uma leva que vai, e você vai... Tipo, tudo que a gente já sofreu esse um ano, não sei o que, as pessoas vão começar lá... Então, assim, é mais dolorido você ser obrigado a ir, né? Então a gente foi porque a gente quis realmente implementar uma melhoria para nós e para os nossos clientes, né? É melhor assumir o que vai ser traumático, assumir os prejuízos, mas sofrer uma vez só, né? E aí, porque vale muito a pena, assim. Acho que pra gente foi fundamental. E é o tipo de ação, você comentou do nosso processo, né? A gente foi e voltou durante muito tempo de como explicar explicar visualmente um processo para um cliente que normalmente é leigo, e é um processo complexo, com muitas idas e vindas e muitos agentes envolvidos. E a gente fez isso para arrumar a empresa da porta para dentro, e acabou virando um diferencial na hora da venda, na hora da contratação, porque como a maioria dos escritórios não se coloca dessa maneira, os clientes percebem isso na hora e a gente já teve vários feedbacks positivos sobre isso, né? E na casa do BIM é a mesma coisa. A gente fez essa transição por um interesse próprio de ser mais eficiente, de conseguir conduzir os projetos de uma maneira melhor, mais legal, mais prazerosa dentro do escritório e para estar alinhado com tudo que está acontecendo no mundo também. E isso, no final, é o que você falou, a gente acaba saindo um pouco na frente porque o cliente que vê valor nisso, e obviamente que é nosso papel transmitir, né? Porque mostrar essa proposta para ele de valor, né? Exato. Se a gente consegue transmitir essa mensagem, isso virou também uma ferramenta de venda, né, pra gente, porque querendo ou não, hoje em dia é um diferencial. Acho que em pouco tempo talvez não seja mais, porque isso vai estar tão difundido dentro dos escritórios, todo o mercado vai trabalhar dessa maneira, mas nesse momento tem sido um diferencial também. Para nós também virou uma ferramenta de venda, Pedro, tanto que hoje a maioria dos escritórios de arquitetura que chegam até a gente, é porque eles estão procurando parceria em BIM, e aí na nossa divulgação a gente fala, projetos em BIM, compatibilização, a gente bota toda a proposta de valor que tem, e isso que chama o cliente que vem nos procurar, né? Então a gente não tá, poucas vezes a gente tá competindo com o cara agora que não tem esse projeto em BIM. Não é nem questão de valor não, é porque realmente o cliente, o escritório já tá buscando algo diferente, e aí acaba filtrando até o que chega na gente. É bem legal isso. E por incrível que pareça, todo mundo só fala em BIM e parece estar tão difundido, mas é muito difícil encontrar empresas que trabalham... Bom, empresas boas, né? Porque não é porque é BIM que é bom, mas... Não é porque é BIM que é bom, gostei dessa frase. Mas empresas boas que trabalham com BIM, porque isso...
Cara, quando todas as disciplinas estão trabalhando sobre a mesma, não necessariamente a mesma ferramenta, mas a mesma forma de pensar o projeto, né, e a gente conseguir trocar arquivos e trocar informações durante o processo de criação, desenvolvimento e compatibilização, melhora o processo para todo mundo. Eu acho que aquele tipo de mudança associada à tecnologia que todo mundo sai ganhando, né? Desde nós arquitetos, vocês, o pessoal das engenharias, os outros complementares, né? Luminotécnico, paisagismo e o mais importante que é o cliente, tanto durante o processo de projeto quanto durante o processo de execução. Legal, Pedro. Pra gente finalizar então o nosso papo aqui, passou rápido, não passou rápido? Foi legal. Qual conselho tu daria para os arquitetos aí, vamos os jovens arquitetos que estão talvez agora saindo de formação, estão indo pro mercado, seja ele procurando uma vaga no mercado ou pensando até, né, abrir o seu próprio negócio como autônomo, sobre essa questão da inovação, cara? Você orienta ele a buscar isso aí? Como é que você vê isso para um cara que está pensando em fazer essa migração agora no mercado aí? Sim. Bom, o mercado da arquitetura, ele a nossa formação, como eu falei lá atrás, quando a gente estava falando de compatibilização, tem um caráter generalista, né? Então, da gente entender um pouquinho de tudo, de todas as engenharias, essa formação permite uma atuação muito abrangente, que não necessariamente, eu acho que a minoria que se forma vai ter o próprio negócio, né? Então, eu acho que o primeiro conselho tenha muita certeza que você quer ter seu próprio negócio, seu próprio escritório de arquitetura, e se prepare para isso, porque é muito desafiador, mas ao mesmo tempo, se for isso o seu sonho, isso que você quer, vale a pena, é muito gratificante também ao mesmo tempo, tá? Falando da parte de tecnologia, é o que eu falei, hoje em dia as pessoas estão se formando já, vindo com essa formação já em BIM e tal, isso está sendo aos poucos mais comum, né, entre os cursos, as pessoas já vêm mais preparadas, já entram em contato com o BIM durante a faculdade. No meu caso, acredito que no seu também, isso foi pós-formação e por isso foi tão traumático. No meu caso foi o CAD. A gente pensava o projeto de uma maneira e agora a gente projetava linhas que viravam paredes, que viravam pisos, que viravam pilares, e hoje em dia a gente modela um pilar com as informações que ele tem, modela as paredes. Então é uma outra forma de pensar o projeto, mas que como eu falei, é pro bem, assim. Eu acho que o papel de todo arquiteto estar atualizado nesse sentido e com o intuito de tornar a nossa profissão mais prazerosa, né, e até mais difundida, e que as pessoas consumam mais arquitetura, né, mas que a gente consiga prestar um melhor serviço, né, usar dessas ferramentas, cada uma delas acho que tem sua vocação específica, mas no fundo é tudo para prestar um melhor serviço, para fazer uma arquitetura centrada nas pessoas, não só nas pessoas que vão ocupar os espaços que você está projetando, mas as pessoas que estão trabalhando junto com você, na equipe técnica de projeto, nos complementares, consultores, durante o processo de execução, e conseguir chegar em resultados finais muito melhores. Então, eu acho que tudo que a gente falou aqui... Não, mas foi bom, Pedro. Então, assim, e quem também, né, tá aí procurando uma vaga como, né, um colaborador do escritório de arquitetura, quando falou, talvez poucos vão, mas hoje também, por exemplo, a vaga, quando vai contratar alguém, já contrata com todo esse conhecimento BIM, né? Não vai contratar um cara, talvez, que tá lá na prancheta, né? Já tem essa demanda por tecnologia também, não só arquitetura, mas é normal, a inovação que o mercado nos traz, né? A não ser que a gente esteja atrás de uma pessoa para fazer uma coisa muito específica, para nós é uma premissa assim que a pessoa, seja estagiário ou arquiteto ali, né? formado, tenha alguma intimidade com o software, né? Entendi. E cada escritório tem sua maneira de trabalhar, né? Exato. Legal. Então tá, Pedro, agradeço demais aqui por a tua disponibilidade, ter vindo aqui, conversado, compartilhado um pouco do teu conhecimento, do teu dia a dia aí na Vaga Arquitetura, né? Obrigado por essa tua vinda aqui. Eu agradeço o nome da UI, né? Com a nossa parceria, também em nome da Clube Casa Design. E pessoal, obrigado por estar assistindo aí mais um episódio e fiquem aí com a gente que vai ter muito mais conhecimento e conteúdo para vocês. Valeu!